mesmo tempo. Paz do Senhor, pastor Mohamed. Shalom, Donai, meu amigo. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Agora deixa eu falar. Fala Sim, novamente aí. Ah, tá bom agora. Tá todo mundo ouvindo bem o pastor Mohamed? estou fazendo Glória a Deus. pelo notebook, pastor Carlos. A câmera está um pouco torta, mas está bom. Tá ótimo. Pastor Mohamed, paz do Senhor, é uma honra ter o senhor aqui conosco. Meu amigo, a alegria é minha, a honra também. E o pastor Carlos tem que me ensinar esse segredo. Eu conheço ele há mais de 5 anos. Meu amigo, você só se renova cada ano e eu já tenho os cabelinhos brancos aqui. Graças a Deus. Esses dias eu coloquei um vídeo meu aqui de 2020. Até eu fiquei assustado. Falei, meu Deus, eu tô mais novo. Não, meu amigo, você tá perfeito, pastor Carlos. Nós nos conhecemos. Eu posso falar daquele evento de Camboriú? Pode falar, não Nós tem nos problema nenhum. conhecemos no ano de 2017, se eu não me engano, nos Isso, Sentados para Ouvir, né? é. E na época era o pastor Reuel Bernardino que estava à frente dos Gideões, e nos conhecemos ali. Foi uma amizade que o Senhor fez, e eu fico muito feliz, pastor Carlos, porque eu tenho visto você ser um canal de Deus para a vida de tantas pessoas, milhares de pessoas, né? Amém. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, dias onde o evangelho tem se tornado muito, muito difícil para ser pregado, mas quando eu te vejo, eu me alegro, e com certeza, muito em breve, eu vou estar em Santa Catarina e eu quero tomar um café contigo. Amém. Tem uma irmã lhe cumprimentando aqui, irmã Midian Vendrome. Eu acredito que você Ah, deve. mídia vendeu. Ah, eu quero mandar também um abraço para a minha esposa, a pastora Daiane, minha filhinha Débora, Amém. minha mãe, a bispa Marta Efraim, porque eu sou judeu por parte de mãe e árabe por parte de pai, né, pastor Carlos? Eu tenho as duas origens. Eita E, glória. então, assim, minha mãe ela é descendente direta de judeu, é israelense, meu pai é libanês. Inclusive, na época dos Gideões, muitas pessoas achavam que eu tinha colocado esse nome para causar um impacto, né? Uma diferença, mas não, é de origem. Mas eu sou convertido ao Senhor Jesus Cristo, sou um pastor, tenho sociedade aqui com um escritório de advocacia em São José do Rio Preto e tenho feito a obra do Senhor em todo esse país. Glória a Deus. É um grande pregador do evangelho. E Obrigado. pastor Mohamed, o senhor tocou num assunto assim que é muito importante a Sim, gente compartilhar com os irmãos, que é o testemunho da sua filha. Irmãos, se você já ouviu um testemunho forte, eu gostaria que o pastor Mohamed compartilhasse conosco. Se eu puder mandar uma foto dela para o meu WhatsApp, eu consigo colocar aqui. sim, pastor Carlos, eu vou tentar já mandar daqui a pouquinho, pedir para minha esposa Sim. fazer isso. O que acontece? A Débora, minha filha, ela vai fazer 9 anos de idade, e ela nasceu, pastor Carlos, sem os dois olhos, sem os nervos. A expectativa de vida da Débora era de apenas 3 meses de vida, no máximo um ano. E a minha filha, quando nós começamos a evoluir, né, porque ela nasceu até então, os olhos não se abriram. E é engraçado, pastor Carlos, que Deus ele nos leva por caminhos que a gente não entende, mas para tudo tem um propósito. Porque quando a minha esposa estava grávida, eu falava que eu gostaria que... O meu maior desejo era ver a minha filha abrir os olhos e eu poder olhar para ela. E quando a Débora nasce, ela não enxerga, ela não abre nem os olhos. Aquele momento foi um momento muito desafiador. E no ano de 2018, no Gideões, lá no ginásio, foi a minha primeira apresentação, eu até mostrei a Débora para as pessoas que estavam ali, e uma coisa que me marcou muito foi que ali na frente tinha um pai que a filha estava em estado terminal. E quando ele ouviu o testemunho da Débora, ele creu com tanta fé, pastor Carlos, que ele recebeu uma ligação. Ele recebeu uma ligação do hospital dizendo que a filha dele tinha saído daquele estado em que ela se encontrava.
E hoje a Débora, com quase 9 anos de idade, ela tem vivido muitos milagres, primeiro pelo tempo de vida, né? Eu costumo dizer, pastor Carlos, que só pode falar de milagre quem primeiro viveu um milagre. Crer é diferente de ver, de viver. E quando nós temos um milagre dentro de casa, nós temos uma autoridade no nome de Jesus para poder falar, né? E hoje, diante de tanto avanço tecnológico que nós estamos vendo, os resultados da Débora são laudados pelos melhores médicos do país, do Brasil, e fizemos o exame genético da minha filha fora do país e até hoje eles não sabem explicar o motivo disso ter acontecido com a Débora. Mas a cada ano, pastor Carlos, Deus tem feito um milagre. E hoje a Débora, ela tem 2 olhinhos surgindo. Glória a Deus. Quando ela tinha 1 aninho, o médico sugeriu colocar olhos de vidro, para que não ficasse deformado. E hoje, nós decidimos viver o milagre. Eu e minha esposa optamos por esperar Deus fazer o milagre, crendo na palavra. E hoje a Débora tem ali os olhinhos surgindo, os nervos crescendo, não tem deformação na sua face, porque já era para ter uma deformação e não há. A cavidade ocular, ela se mantém intacta, pelo contrário, ele está expandindo. E a medicina diz, pastor Carlos, que é impossível um olho ser gerado fora do útero. Para Deus, é Deus de milagre, é Deus de maravilha, e ele confunde até quem ele quer, até o mais sábio. Então, o testemunho é Débora, né? Débora. Ele é um testemunho que já impactou milhares de vidas. Sim. Ao redor do Gideões aí no YouTube. Se eles colocarem Pastor Mohamed Ibrahim, Gideões 2018, vai ter ali a minha foto da capa. E ali tem um testemunho assim, porque ele é muito extenso, né, pastor Carlos? Então, se nós fôssemos ficar falando aqui, seriam horas e horas, mas ali as pessoas vão poder ver o que Deus, né, está fazendo, conhecer a Débora e ter a noção da real situação dela. Glória a Deus. Pastor, depois o senhor manda uma foto só para o pessoal ver, se o senhor quiser, né? Se o senhor quiser. Sim, com certeza. E a gente vai colocar aqui para os irmãos ver, né? E a gente vê que Deus, ele nos dá presente, né? É verdade. E isso é um presente que nos torna mais íntimos de Deus. E eu creio no milagre completo. Eu creio que ela vai abrir os olhos. Em nome de Jesus. Vai enxergar e vai surpreender a ciência. Eu tenho um pastor amigo meu. Sim. Que a esposa dele teve um filho fora do útero. Também é outra coisa impossível, porque ela não tinha mais, né? Ela não tinha mais. Então, assim, quando veio a notícia que ela estava grávida, esse pastor é lá depois de Nanuque, Minas Gerais, depois que fez o exame, estava grávida, foi impossível, eu não tenho útero, como é que eu vou estar grávida? E tá lá, nasceu uma bênção de Deus. Um testemunho para o nome do Senhor, para a glória do nosso Deus. Não, a junta foi 8 médicos que estudou o caso dela, que não tinha lógica humana, científica. E aí teve outro caso, parece nos Estados Unidos, semelhante, mas é assim, é impossível. O pastor Carlos, a Débora, só fazendo um adendo nessa sua explanação, a Débora é o segundo caso de uma criança nesse tipo de milagre. O primeiro foi, a primeira criança foi na África, que ela não tinha os olhos, e um grande evangelista, me fugiu o nome dele agora, um grande avivalista, na verdade, estava pregando e Deus deu olhos para aquela criança instantaneamente, né? E isso é algo assim que, como o caso da Débora, a medicina, inclusive quando saiu o laudo da minha filha, eles falaram, pastor Carlos, que daqui uns 60 anos, com o avanço da tecnologia, mais ou menos a Débora poderia enxergar com olhos biônicos, digamos assim, chips implantados no cérebro e olhos biônicos. Mas eu vejo esse milagre como um contraponto de Deus querendo mostrar que ele ainda tem o controle
de todas as coisas, e principalmente para esse tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo de esfriamento espiritual, que nós estamos vendo aí fora, muito grande. Com certeza. Pastor, o propósito hoje é falar um pouco sobre os sinais da Sim, volta de Jesus, né? Sobre sim, os acontecimentos de Israel. E Jesus, ele nos convidou, né? Em Lucas 21, 29, a olhar para a figueira. Né? E eu gostaria que o senhor explanasse aí qual seria a sua visão. A gente com está vendo certeza, pastor Carlos. uma grande mobilização profética em torno de Israel, que nos Sim, leva a crer, né, na volta sim, eminente de Jesus e na entrada do anti-Messias. Né? Como o senhor hoje é cristão, sim. né, o senhor colabora com a questão de que Jesus é o anticristo que vai entrar em Israel. Eu acredito nisso, né? Então, eu Com gostaria que o senhor certeza. explanasse aí alguns assuntos. Meu amigo, é assim, pastor Carlos, a primeira coisa que eu quero falar é que o evangelho ele nunca foi tão bombardeado como nos últimos dias, né? Então nós precisamos entender, eu compartilho da mesma visão que a sua, eu te acompanho, nós temos a mesma visão, e o que tem me deixado muito preocupado são as mensagens que estão sendo pregadas nesses últimos dias, de paz e prosperidade, onde nós sabemos que não haverá paz e prosperidade. O que nós cremos é no cuidado de Deus para com o povo dele. Com Mas eu certeza. quero fazer uma explanação, pastor Carlos, porque assim, é muito fácil nós falarmos do texto isolado, mas eu quero ampliar. Eu vou ser breve, sucinto, é claro, mas eu quero ampliar para nós entendermos o que está acontecendo. Nós sabemos que após a assunção de Jesus, Israel, na verdade, os hebreus, porque são três passagens, hebreus, judeus, israelitas, eles começam a viver um verdadeiro exílio da sua terra. Né? Israel foi dominada pelo Império Romano, nós começamos a vir de tantas batalhas pela Terra Santa, como você bem sabe, a Guerra das Cruzadas, primeira, segunda, terceira cruzada, todos querendo tomar a Terra Santa, e nós sabemos que foi um fracasso total, até a quinta cruzada, que não foi tão divulgada, tão comentada por ter sido verdadeiramente um fracasso, e os árabes tomam, né, Jerusalém. E a história vai avançando com os judeus vivendo um verdadeiro exílio. Então, os judeus eles se espalham por toda a parte da terra. Nós sabemos que eles começam aí, há uma grande perseguição, nós temos acompanhado, os judeus começam a sair de Jerusalém, mas a promessa, pastor Carlos, e é aqui que eu quero entrar, eu vejo muitos pregadores dizendo que os judeus, por terem rejeitado Jesus, a promessa foi então para os gentios e os judeus perderam a promessa. Mas aqui, eu entendo que quando naquele momento os judeus, o meu povo, mas no caso os ortodoxos, que não creem em Cristo, quando eles rejeitam Cristo, abrem-se duas janelas. Vamos usar aqui dois relógios espirituais, que na verdade nós sabemos que o tempo de Deus não é cronos, né? Não é medido por minutos, por segundos, é o kairos, é o tempo de propósito. Então, acontece que sobre os gentios é derramado o tempo da graça, a dispensação da graça, sinais, prodígios e maravilhas, mas os judeus eles começam a viver o propósito do Senhor para que o Messias venha em glória, retorne em glória e seja revelado para que eles saibam que verdadeiramente aquele era o Messias que antes rejeitado, agora é o Rei da Glória. E eu vejo, pastor Carlos, que a figueira ela tem um significado muito grande para o nosso povo, porque ela representa a fertilidade, a prosperidade, a segurança, como que eu vou te dizer, todos os atributos de desenvolvimento, cura, saúde, prosperidade, até no âmbito espiritual, a figueira ela é muito importante. Quando Israel começa a viver o seu exílio, porque não houve, pastor Carlos, eu quero que alguém me prove
qualquer outro império na face da terra que sobreviveu ao que Israel sobreviveu. Todos os grandes impérios sucumbiram. Todos os grandes impérios não existem mais e Jerusalém continua sendo o termômetro do mundo, o termômetro da profecia. Ele é o relógio do Apocalipse. Quando nós olhamos para Jerusalém e tudo que começa a acontecer na Terra Santa, nós podemos ter a noção do que está para vir na Terra, do que está por vir. Você sabe muito bem disso, você é um mestre da escatologia. E é nisso que me preocupa, pastor Carlos, porque as pessoas estão pregando uma mensagem que não condiz com a realidade. Fora do contexto, né? Fora do contexto. Então, o que eu associo? Quando no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, um estudioso, teólogo, nós sabemos que Lucas não era qualquer pessoa, meu amigo, ele era um homem letrado, culto, douto. Quando ele escreve, em capítulo 21, do versículo 25 ao 33, fala-se sobre uma figueira, fala-se sobre o verão, mas eu quero deixar claro o período do inverno. Porque Israel viveu esse inverno espiritual, pastor Carlos. E quando eu remonto esse exílio, por que eu estou fazendo esse panorama? Porque muitas pessoas não entendem o contexto em que as coisas estão acontecendo para que se cumpra o propósito do Messias sobre Jerusalém e sobre a igreja eleita. Desde os impérios que foram tomando Jerusalém até 1900 aproximadamente, os judeus vão povoando, vão se exilando por todas as partes da terra, e sabemos das perseguições que tiveram. Não tinham terra para chamar de sua, não tinham lugar para chamar de seu, andavam como andarilhos pela terra, digamos assim. Peregrinos, é isso. Pastor Carlos, a pior coisa que tem é um povo não ter identidade, é um povo não ter a sua terra. Porque eu costumo dizer que quando nós viajamos, quando nós vamos fazer a obra do Senhor, a melhor coisa que tem é você saber para onde voltar, para onde retornar. E quando eu olho esse panorama de Jerusalém, dos judeus, se exilando pela terra, eu vejo que o inverno chega. Eles estão totalmente sem identidade, sem força econômica, militar, referência espiritual, pastor Carlos. Israel estava totalmente sem identidade. Até que quando chega em 1900, século XIX, mas precisamente 14 de maio de 1948, voto Minerva de Oswaldo Aranha, estabelece então o Estado de Israel. Eu começo a ver, meu amigo, que a partir daquele momento, no mundo espiritual, principalmente, começa a ser dado o início de um novo tempo de cumprimento profético sobre não só Jerusalém, mas sobre a terra também. Porque enquanto o relógio dos gentios, da igreja de Cristo na terra, dos cristãos está rodando, a obra está sendo feita, as almas estão sendo ganhas. A igreja está vivendo um período determinado, que foi determinado, foi enxertado na oliveira verdadeira. Mas quando nós falamos de Israel, pastor Carlos, nós temos que entender que o relógio profético de Deus para os judeus, ele não saiu do compasso, ele não saiu do contexto, ele continua em operação. O fato de Israel não ter uma identidade, eu particularmente, meu amigo, comparo a um inverno espiritual. Há um inverno de identidade, há um inverno no quesito financeiro, porque estão totalmente sem parâmetros de informação, de identidade, de reconstrução de identidade. Em 14 de maio de 1948, então se estabelece, pastor Carlos, é tão interessante que, se você for analisar a figueira, ela só dá fruto 2 vezes por ano.
Mas se você pegar uma figueira, mesmo no inverno, preste atenção, meu amigo, mesmo no inverno, e eu quero que todos que estão aqui, que estão no seu canal nos assistindo, prestem atenção. Uma figueira, mesmo no inverno, se você colocar água, regá-la todos os dias, ela dá fruto. O que acontece com o inverno é que ele congela. Quando você congela uma água, pastor Carlos, você impede qualquer fruto de ser gerado. Aqui eu começo a ver que Israel estava vivendo um congelamento não por falta de água, mas o momento que eles estavam vivendo. A situação, porque o inverno, ele congela uma água. O frio, ele congela a água. E aqui nós estamos falando do frio extremo. Ou seja, havia a água, mas não havia a condição necessária para que o fruto fosse dado. Então Israel está vivendo uma frieza totalmente espiritual, e nós sabemos, meu amigo, que viver uma decadência espiritual abala todas as áreas da nossa vida. Você sabe disso. Pastor Carlos, uma pessoa com a sua vida plena e espiritual, todas as áreas da sua vida, elas são beneficiadas. Está ouvindo bem, meu amigo? O áudio está bom? Estou ouvindo, está ótimo. Então, quando eu comparo aqui esse inverno dos judeus de Israel, de Jerusalém, eu comparo a uma verdadeira estagnação, meu amigo. Quando Lucas, no capítulo 21, no versículo 25 ao 33, ele se refere à figueira, e ele começa a se referir ao ressurgimento do broto, ao renascimento da folha, porque nós estamos falando, pastor Carlos, de uma árvore que dá praticamente 9 metros de altura. As suas folhas são folhas largas. A folha representa a grandeza, representa o poderio, representa a imponência. Então, quando eu olho profeticamente o momento em que Israel começa a viver um declínio moral, um declínio espiritual, um declínio financeiro, um declínio de identidade. Você percebe que eles tinham tudo para prosperar, mas estão congelados. Está tudo travado. A partir do momento, você percebe, pastor Carlos, que foi dado o voto Minerva no dia 14 de maio de 1948. Meu amigo, se você quiser me cortar, fique à vontade, tá? Eu estou seguindo aqui. Não, pode falar. No dia 14 de maio de 1948 foi dado o voto Minerva. Esse voto Minerva ele foi decisivo para a criação do Estado de Israel. E quem foi o grande, eu não vou chamar Salvador, porque não é a palavra correta, mas quem foi o grande protagonista dessa história? Oswaldo Aranha, um brasileiro. Através desse ato, nós sabemos que o Estado de Israel, ele agora é criado. Ou seja, o seu povo, pastor Carlos, volta a ter identidade. Então, se eu comparar Israel a uma figueira, eu começo a fazer, então, agora um panorama de o que Jerusalém, o que os judeus viveram daquele momento dos impérios que dominaram, das guerras que foram travadas, das invasões que foram feitas, um povo sem identidade, um povo massacrado, um povo totalmente sem saber para qual direção tomar, sem saber para onde ir. Agora, o Senhor prepara um terreno para que a figueira volte a dar frutos. Só que o grande paralelo disso, pastor Carlos, é que a igreja cristã, ela continua desempenhando um papel muito importante para esta obra. Mas, como eu falei aqui, o relógio profético para os judeus, para Israel, ele é totalmente diferente nesse estágio, e depois eles se fundem. Depois eles se juntam. Até o momento, há 2 etapas em andamento. É isso que nós precisamos entender, e tem muitas pessoas que não estão atentando para esse detalhe.
existem dois projetos em andamento. Um é a Igreja do Senhor, que tem desempenhado seu papel, e o outro é a história, é a escalada, é a profecia sobre o povo judeu. Você sabe, pastor Carlos, que eu começo a perceber que é engraçado que assim, foi logo após a criação do Estado de Israel, praticamente ali na Guerra dos 6 Dias, você sabe disso, mais de 20 nações árabes tentam tomar aquela terra, acabar com Israel, porque foi um momento decisivo, um momento importante. Só que eu costumo dizer, pastor Carlos, que tudo que acontece no material, primeiro ele tem que se manifestar no espiritual. Estava acontecendo naquele momento uma volta de identidade. Agora você imagina Israel cercada por 20 nações árabes, Sem bomba, né? Hã? Sem bomba, sem arma, sem... Pastor Carlos, recém-estabelecida. As coisas nem começaram a acontecer, porque 14 de maio foi assinado, 15 de maio se iniciou praticamente a movimentação para a Guerra dos 6 Dias. Mas Deus estava guardando Israel. Ali começa a entrar o propósito do Senhor para o seu povo. E agora eu começo a querer, aonde eu quero chegar, pastor Carlos? Que nós estamos vivendo dias onde os frutos vão começar a brotar. O verão já vai surgir. E nós sabemos, é claro que eu tenho muita cautela, meu amigo, quando eu vejo alguma pessoa, eu até me preocupo quando eu vejo uma pessoa falando a data que Jesus vai voltar. Eu também. Eu fico, meu amigo, constrangido, escandalizado, porque a Bíblia é clara em dizer que só o Pai sabe. Mas os sinais, eles indicam o momento em que o verão está chegando. E nós temos visto, pastor Carlos, que guerras e rumores de guerra, nós temos visto o que está acontecendo naqueles 2 países, que todos sabem aqui, eu não quero falar para não dar um problema no canal, mas nós temos visto a guerra que tem instalado, a enfermidade de novo dando os sinais de que algo vai acontecer, projeções negativas para 2023. E aonde entra, pastor Carlos, Israel em tudo isso? Israel é o cenário da segurança global para que se manifeste o iníquo, o anticristo. Quando Israel sai do inverno, ou seja, agora ela resgata a sua identidade. Eu faço esse panorama para que o povo que está nos ouvindo e assistindo possa entender que o momento do inverno foi o momento onde eles enfrentaram batalhas, guerras, perseguições, perda de identidade, até mesmo perda espiritual, porque não havia onde adorar, onde buscar o Senhor. O judeu, ele é apegado aos ritos religiosos, sagrados, e nós sabemos que o terceiro templo tem muita importância nisso, e eu já vou chegar lá, pastor Carlos. Quando passa esse período do inverno, e agora, em 14 de maio, é estabelecida essa terra, nós começamos a entender que um cenário está sendo preparado para alguma manifestação. Porque não tem, tudo na Bíblia tem um propósito, meu amigo. Você sabe disso, tudo tem um propósito. E quando eu vejo muitos pregadores, e aqui eu não quero entrar na área do ataque, eu não quero, mas eu quero deixar um alerta, que o povo, ele ouve a palavra, mas o dever de alertar e de informar é nosso, são dos homens e mulheres de Deus que foram levantados para pregar o evangelho.
Pastor Carlos, quando eu vejo as pessoas dizendo que vai tudo bem, vai dar tudo certo, vai melhorar, vai ter tempo de paz, de prosperidade, meu amigo, você não imagina. Eu acredito que contigo aconteceu a mesma coisa. O tanto de agenda que eu tive interrompida, cancelada, por ir na contramão do que as pessoas querem que seja pregado. Muitos querem que seja pregado uma coisa que não é real. Precisa haver um cenário, e nós precisamos ter isso em mente, que o cenário está sendo preparado, porque haverá a manifestação do anticristo, e nós sabemos disso. Mas, pastor Carlos, eu quero te fazer uma pergunta, meu amigo. Você tem a resposta com certeza. Qual é o propósito da manifestação do anticristo, se tudo estiver bem? Não tem nenhuma. Eu digo, pastor Mohamed, diante de tudo que o senhor falou aí, né? Eu vejo, foi muito boa essa colocação de Israel viver esse inverno, e foi um inverno pesado, né? Pesado. Sem produzir, sem gerar, espalhada, como o Vale de Ossos Secos, né? Que está ligado a essa profecia. Sim. Israel foi espalhado sobre a face da terra. A ressurreição do Vale dos Ossos Secos foi no dia 14 de maio. A gente sabe que o derramamento do Espírito será no milênio. Eu vejo a profecia também muito forte de Isaías 66:8, que diz lá, poderia uma nação nascer em um só dia, mas Sião estava com dores de parto e deu à luz a filho. E o profeta diz, quem jamais viu tal coisa ou ouviu tal coisa semelhante a essa? Poderia uma nação nascer em um só dia? Então veja, Israel ressurge no cenário mundial em um dia, né? Foi ali o brotar da figueira, né? O começar a florescer. E agora, o que o senhor tem falado aí dessa identidade de Israel ser levantada, e é bom lembrar que Israel se levanta novamente após a morte de 6 milhões de judeus, né, pastor Mohamed? Sim. Inclusive, pastor Carlos, o meu bisavô morreu há 2 anos atrás, com 103 anos de idade, e o meu bisavô, ele é um sobrevivente da lista de Schindler. Então, você vê, e nós sempre falamos, pastor Carlos, sobre identidade. É muito forte, né? Por exemplo, você não está dizendo algo que ouviu, você viveu isso. É isso aí, está no meu sangue. Você viveu. E eu sempre falo, pastor Mohamed, que sem a morte desses 6 milhões de judeus, sim, Israel não surgiria. Por quê? Porque a comoção mundial em torno de Israel surge aí. Deus preparou um ambiente. Uma pressão até, né, pastor Carlos? Isso, o martírio ali desses 6 milhões, que quem acompanha, né, acompanha, estuda sobre a história, né, os campos de concentração, as câmeras de gás, existe coisas assim que o que nos vem de material ainda é muito pouco diante do verdadeiro extermínio que aconteceu. Sim. Mas veja que após toda esse martírio, Israel surge. E agora ela surge dentro de uma plataforma que é a ONU, né? Sim. Que Sim. dá sustentação a Israel para se tornar nação. E aí, o senhor, no ponto que o senhor parou, e eu vejo isso hoje, como o senhor falou, a nossa visão do futuro, ela é tenebrosa. Quem olha para o mundo através da Bíblia vê um 2023 aí de muita dor e sofrimento. E aí eu vejo, eu acredito que é isso que o senhor quer levar. A minha internet deu uma queda aqui, mas deu uma travadinha, voltou. Olha só, deu essa crise, ela está sendo gerada no mundo, só que daí o senhor tocou em algo aí que eu nunca ouvi falar o que o senhor falou. Israel se tornando a referência de governo mundial
através da tecnologia. Isso daí, para mim, foi Eu uma posso... mensagem. eu Aí posso- agora, aí eu vejo o caos mundial e Israel sendo preparada para o anticristo. Eu consigo chegar. E o senhor colocou algo aí, como Israel sendo a nação que tem que tomar esse poder mundial. E aí eu gostaria que o senhor continuasse. Sim. O que acontece, pastor Carlos? Você só pode ser... as pessoas só vão desejar ter ou ser algo se alguém for um exemplo. Então, quando eu falo do ressurgimento de Israel em 48, eu estou dizendo de um ressurgimento de força, de identidade, de espiritualidade e de abundância, de fertilidade, porque agora todo mundo olha para Israel como modelo de uma nação verdadeiramente protegida, a Terra Santa. E nós sabemos disso. Mas saber, pastor Carlos, é diferente de ver e viver. E uma das coisas que me chama a atenção, meu amigo, é aonde o anticristo ele se torna o protagonista. É no meio do caos. E eu partilho da ideia, eu defendo, eu acredito que o anticristo, ele vai ser um judeu. Vai ser um judeu. De raiz mesmo. Em raiz. E aí agora eu começo a vir, meu amigo, por isso que eu quis chegar nesse ponto, porque eu precisava fazer uma aplicação desse inverno que Israel viveu, para que nos dias atuais nós possamos entender o que está acontecendo. Quando nós falamos de caos instaurado no mundo, a partir de 2023, 24, nós sabemos da Agenda 2030, todos sabem. E eu vou te dizer uma coisa, pastor Carlos, eu comentei com a minha esposa que eu nunca vi se falar tanto em misticismo, bruxaria, extraterrestre e um ataque tão grande contra o cristianismo como de 2020 para cá. Aquele período, eu vou medir as palavras aqui para não dar problema, mas aquele período em que nós ficamos presos foi um período programado para que a mente fosse bombardeada com tudo que não presta. Porque há um cenário sendo montado. E como é que você monta um cenário? Você introduz na cabeça da pessoa aquilo que elas precisam ver e ouvir. Para que possam fazer uma analogia, pastor Carlos, do que está para vir. Porque o que está para vir, você lembra do que passou, do que você viu, do que você tem captado, mensagem preditiva e toda aquela situação. E quando você olha para Israel, e eu vejo muitas pessoas dizendo que lá é só guerra, é só bomba, pastor Carlos, eu sou ousado no que eu vou dizer, mas hoje Israel é um dos países mais seguros do mundo. Com certeza. Conflito tem, conflitos internos, só que se você analisar hoje os palestinos e judeus, os árabes e judeus, todos estão desenvolvendo uma amizade, uma reciprocidade, eles estão se respeitando. E eu começo a entender que o caos precisa ser instalado para que surja alguém que traga uma mensagem de esperança, digamos assim, uma mensagem de espiritualidade e uma solução para o que está para vir. Quando eu começo a olhar para a figueira, isso é muito sério, pastor Carlos, isso é sério. Porque quando eu leio, tanto em Marcos como Mateus ou Lucas, quando fala da videira, guerras, rumores de guerras, pestes, perseguições, nós vamos saber que breve está o verão, e o verão é que faz dar o fruto. Só que quando eu olho para o cenário que nós estamos vivendo um cenário de que 2023 vai ser um ano difícil, terrível, de enfermidades, mas em Jerusalém se fala de terceiro templo,
da novilha sendo preparada, novilha específica, novilha vermelha específica para o sacrifício. Então você percebe, e eu quero que o povo que está nos assistindo tenha essa percepção de que Israel está indo na contramão daquilo que o mundo está vivendo e até pregando que vai ser feito. E é aí que dá a questão, pastor Carlos. Porque quando o mundo estiver num caos, eles vão desejar que alguém coloque as coisas no devido lugar. Coloque as coisas em ordem. Tem uma matéria aqui, a gente só vou dar uma passada aqui, ó. O líder do presidente mundial do Likud, que é o Danny Demon, diz que é apenas uma questão de tempo até que um líder saia das sombras para criar a paz no Oriente Médio, né? Que é líder de partido político. E a gente sabe também, pastor, não lhe cortando, existe um rabino que morreu em janeiro, lá em Israel, agora eu não recordo o nome, que ele disse que conversava com o anticristo já, né? Com o líder, com Machia, né? Sim. E ele disse que Netanyahu seria o último primeiro-ministro de Israel que antecede o Messias. Não pode datar, né? Como o senhor falou, a pessoa que date a volta de Jesus, ele é um herege. Mas a volta de Netanyahu ao poder agora, né, é algo, segundo os rabinos, muito profético, né? Porque Netanyahu, ele é vibrado no terceiro templo. Ele respira o terceiro tempo. Então você vê que os partidos políticos estão se pacificando com o Oriente Médio. Existem muitos acordos e tratados já em andamento para uma falsa paz, para que esse templo surja. E Netanyahu, ele é o cara do terceiro templo. Então, assim, a gente vê essa formação assim muito clara diante dos nossos olhos, e é o que o senhor tocou no assunto aí, que Israel se tornará o exemplo ao mundo, o exemplo de segurança, de paz, de tudo. Enquanto o mundo tiver num caos, o Oriente Médio vai haver uma paz através de Israel e o surgimento dessa liderança. E você percebe, pastor Carlos, que Benjamin Netanyahu, ele é muito querido, aclamado, né? E se você colocar agora, se você dividir entre o inverno e o verão, há a transição, há o meio. Então, o que nós estamos vivendo, sob o meu ponto de vista, nesse momento da nossa história, é o período da preparação, é a transição. Pastor Carlos, nunca se falou desses últimos dias, pelo menos entre os judeus, de ter um desejo de ter o terceiro templo. Nunca foi tão desejado ter a construção do terceiro templo. Aí você pode falar, pastor, mas o que isso significa? Pastor Carlos, nós sabemos que o terceiro templo significa o empoderamento espiritual, a posição espiritual, um troféu, digamos assim, porque remete à glória de Israel passada. Então é justamente nesse período de transição que nós estamos agora enfrentando, porque enquanto o mundo está num caos, e eu quero deixar claro aqui, porque nós, assim, pastor Carlos, nós não somos pregadores do caos. Nós somos pregadores da realidade. É isso mesmo. Deus vai continuar cuidando das nossas famílias, do nosso povo. Deus vai continuar cuidando do povo dele, do nosso rebanho que ele nos confiou. Nada vai faltar, porque tudo está no controle de Deus. Mas quando eu passo para o panorama global, eu vejo
que nessa faixa de transição, Israel está florescendo em todos os aspectos que você possa perceber, possa ver. Poderio militar, poderio econômico. Pastor Carlos, sinônimo de segurança. Quando nós tivemos a enfermidade há pouco tempo atrás, um dos modelos de estabilidade, de controle, de segurança epidemiológica de saúde era Israel. Foi um dos modelos. Então você vê que Israel, ela começa a florescer, começa a restaurar a sua glória. E aonde é o ápice disso tudo? O terceiro templo. E a gente vê que a gente vê que tudo está convergindo e tudo tá muito claro para essa geração. Aí que entra porque quando você lê a profecia de Lucas 21, 32, e aí vamos falar mais 10 minutos, tá bom? Pastor Mano, olha só, que eu vejo a profecia de Jesus, olhai para a figueira, né? Então, quando Jesus profetizou, Israel não estava seca, né? Israel tinha templo, como o senhor falou. Sim. Israel tinha terra. Israel tinha sumo sacerdote. Israel tinha o sinédrio, que era política. Sim. A figueira seca em 70, né? Quando o templo é destruído, Israel é espalhado, e começa o inverno que o senhor colocou aí, o inverno, que foi o inverno sombrio mesmo, né? De Israel espalhado, sem identidade. Foi muito forte essa fala da identidade que o senhor falou. E a figueira floresce em 48, 14 de maio. E Jesus falou no verso 32, e não passará esta geração, a geração do florescimento da figueira, sem que tudo isso aconteça. Então, nós sabemos que em 2028 se fecha 80 anos, que seria de 70 a 80 anos uma geração. Você pode me corrigir, né? Sim, é isso mesmo. 70 a 80 anos. Geração. Uma geração. Então, veja bem, em 2018 nós tivemos o marco, que foi quando Israel completou 70 anos. Sim. Foi a embaixada americana ser inaugurada em Jerusalém, que é uma proteção de Israel. Sim, uma blindagem. Porque agora, se alguém lançar um míssil em Jerusalém, atinge os Estados Unidos. Então, imagine. E quem colocou foi Trump, né? E foi o genro dele se torna o embaixador, né? Que é o Jared, que alguns irmãos aqui, as especulações atribuem ele também como uma forte liderança global. Sim. E após Jerusalém, também em dezembro de 2017, para não esquecer aqui, você vê que Donald Trump declarou Jerusalém, acho que foi 7 de dezembro de 2017, a capital indivisível de Israel. Jerusalém volta a ser a capital Sim. mundial, né? É mundialmente conhecido como a capital indivisível de Israel. Aí você vê que nós estamos, bem colocada essa palavra, nessa transição. Israel florescer, um mundo caótico, arrebatamento e entrada do Mashiach. Sim. É um quadro assim perfeito. E nós somos a geração do florescimento da figueira. E ontem, pastor Mohamed, eu já vou passar para o senhor concluir, ontem eu fiz a live sobre a nova era, a era de Aquários, e o senhor tocou no assunto aí, a mística, que é o fim da era de peixes, que é a era do cristianismo, Sim. para a era de Aquário. E no Aquário, o peixe fica preso. É isso aí. E dentro da visão da era de Aquários, que é a era do anticristo. Se você for estudar a era de Aquários na nova era, que é místico, Sim. né? É a era das religiões não serem opostas, mas serem unidas. Sim. É a era do social. É a era, segundo eles, do desapego à matéria para todos serem felizes. E toda uma linguagem que vai estar ligada ao anticristo. Quer dizer, é o fim da propriedade privada, porque nós vamos socorrer o mundo, nós vamos salvar os pobres, os miseráveis. Nós vamos liberar, que vai sair de Israel, a cura da AIDS, a cura do câncer, a cura de várias enfermidades.
Nós precisamos te controlar para que você seja livre, entre aspas. Então você vê todo um trabalhar mundial ligada, né? Existe a questão religiosa, que está aí essa mística que nós estamos entrando. Existe a questão política e a questão financeira, que caminham juntos. E quem vai voltar e controlar tudo isso de dentro de Israel é o antimessias, né? E aí eu gostaria que o senhor deixasse aí, agora nesse final aí, é uma mensagem, né? Dentro desse contexto aí, de Israel se tornando aí esse exemplo mundial. Pastor Carlos, o que eu entendo? O fim, ele nunca chega de uma hora para outra, sempre há um início, né? Como você citou aí, o inverno brusco, para chegar nesse momento do inverno brusco, teve que ter um início. Assim como da noite para o dia, nós passamos pela madrugada e aos poucos vai amanhecendo. O que eu vejo, meu amigo, é que a fé, nesses próximos anos, ela vai ser colocada em xeque. E nós vamos ter que estar muito amparados na palavra do Senhor, porque a ciência já tem se multiplicado. E nós temos visto que muitas pessoas, eles querem viver uma falsa segurança, uma falsa estabilidade, eles querem se apegar em algo. E eu vejo esse preparo na minha terra, esse templo que vai ser construído, e eu acredito que é nessa geração, sim, porque o anticristo ele tem que se manifestar. E por que o povo vai adorá-lo? Nós sabemos, pastor Carlos, porque ele vai trazer solução em meio ao caos. Mas esse é o momento em que a igreja tem que ficar preparada, alerta e vigilante, ganhando almas, socorrendo o aflito, pregando o evangelho. Porque eu vejo, pastor Carlos, a minha projeção do evangelho daqui para frente é que serão anos muito difíceis. Muito difíceis. Meu amigo, você tem mais de 10 anos de ministério, assim como eu, e você sabe que há 10 anos atrás, pregar o evangelho não é como hoje. As coisas se tornaram difíceis. E quem tem mais tempo vai poder falar também. Então eu vejo que o cenário está sendo preparado para que o anticristo se manifeste, mas aquele que está ligado no Senhor, no Espírito Santo de Deus, ele vai ter discernimento para poder diferenciar a verdade da mentira. Então, a minha cautela é que nós venhamos acompanhar nesses últimos dias os acontecimentos nesses próximos anos, principalmente voltado para Israel, porque o cenário já está preparado. E a hora, pastor Carlos, e aqui eu me arrisco a dizer que assim que nós vemos, existem pessoas que defendem que a igreja vai passar pela tribulação. Eu particularmente acredito que o Senhor resgata a sua igreja antes da tribulação. Eu também. Eu acredito nisso. Mas antes ou depois, é como você diz, nós temos que estar preparados como se Jesus voltasse agora. Então é um momento, meu amigo, de muito cuidado, de muito desafio. E para finalizar e para deixar bem claro, Israel é o termômetro espiritual do mundo. Se nós quisermos saber a quantos graus nós estamos ou há quanto tempo nós estamos das coisas acontecerem, é só olhar para Israel. Os acontecimentos em Israel. Com certeza. Com certeza. Pastor Mohamed, só para a gente concluir, Mateus 24, 9, 10 e 11, Jesus diz assim, então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome,
E nesse tempo muitos se escandalizarão e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E no verso 12, o famoso versículo, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu acredito também, diante da sua fala, para nós concluir, que nós somos a última geração antes de uma apostasia total e generalizada. Porque, assim, a apostasia ela já está clara, né? Como o senhor falou, você tem uma visão do que está acontecendo, é o que o senhor falou, assim como o senhor... Eu também tenho poucas agendas hoje, só de pastores sérios, que querem que a igreja vá para o céu, que querem um reino, que vivem, porque as igrejas hoje elas estão silenciando essa mensagem, porque não está de acordo com o que o mundo está vivendo. E o verdadeiro evangelho, aquele que vive o evangelho, ele vai ser atacado. Porque tem luz, porque tem conhecimento. Então, a gente vê que nessa transição que nós estamos aí, é aonde Jesus disse, né? Só aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, a gente precisa perseverar. Não é até metade, né? É até o fim. Só Deus mesmo. Irmãos, eu quero agradecer aqui a doutora eu sempre confundo o nome dela, né? Doutora Lorena, Deus abençoe pela sua ajuda aí no Superchat. A senhora é uma bênção de Deus, a irmã é uma bênção de Deus, né? Na nossa vida. E eu quero agradecer, eu quero pedir para o pastor Mohamed orar. Sim. Por todos os nossos irmãos. Eu acredito que é a primeira de muitas lives que nós vamos fazer aí. E o pastor e doutor também trabalha com presídio, né? Com trabalho. Sim, pastor Carlos. Evangelização em presídios, capelania, pessoas que que para a sociedade não tem mais jeito. Bandidos, assassinos, né, pastor Carlos? Mas ali eu tenho visto verdadeiros pregadores do evangelho, transformação de vidas. E claro que com essa enfermidade que nós passamos aí, as coisas ficaram travadas, mas eu faço esse serviço e eu tenho visto assim Deus levantando muitas pessoas comprometidas com o evangelho. Inclusive, meu amigo, para aproveitar, eu vou estar indo para Santa Catarina daqui a alguns dias, logo depois do Ano Novo. E eu soube que você está morando aí nesse estado abençoado. E eu vou te ligar para nós marcarmos de estarmos juntos, porque eu preciso conversar contigo algumas coisas. Vai ser uma alegria te rever. Com certeza, com certeza. E a gente vai alinhar aí com outras lives em nome de Jesus. Eu tenho um pastor aqui do Vale do Jequitinhonha aqui, ó, tá dizendo, traz ele aqui, pastor Nilson e a missionária Joelma. Irmãos, nós vamos... Pode falar. É importante depois você ver uma série de lives para a gente abordar sobre esse assunto, porque ele é muito grande. Então, é muita informação para pouco tempo. Mas nós vamos alinhar quem sabe, uma série de estudos mais profundos sobre esse tema, se você desejar, para que as pessoas também tenham um panorama dessa profecia, de todos os acontecimentos. Com certeza. Tenho certeza que vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Amém. O senhor pode orar por nós, em nome de Jesus? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por essa noite maravilhosa, por este canal que tem sido uma verdadeira bênção na vida dessas milhares de pessoas que têm assistido, Senhor, o teu servo e ouvido a tua palavra. Pai, nós sabemos que quem está contigo não tem falta de nada. Em nome de Jesus. Nós sabemos, Senhor, que os dias são maus e os dias que estão por vir são tenebrosos. Mas a tua igreja, os teus filhos e filhas estão guardados, protegidos debaixo das tuas asas. Pai, eu abençoo a cada vida, declarando a tua bênção, Senhor.
neste quase final de ano que estamos para virar, em nome de entrando em Jesus. 2023, que possamos viver, Senhor, o teu sobrenatural. Pai, Em nome de 2022 não acabou ainda. Senhor, faltam alguns dias e nós cremos que ainda neste ano o teu Em milagre nome de pode Jesus. acontecer em vidas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, Senhor. E eu quero liberar esta palavra, Senhor. Abre Em o nome de ouvido do teu Jesus. servo e da tua serva. Espírito do Senhor, Sim, Deus. ilumina o caminho, Em Senhor. nome de Evita Jesus. ignorância, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Pai, eu declaro a tua bênção, Senhor, sobre este Em povo, nome de sobre teus Jesus. filhos, Senhor, e sobre a casa dele. Ah, Senhor, que tem sido um verdadeiro atalaia da tua obra, que toda retaliação caia por terra em nome de Jesus, e crendo na vitória, nós declaramos a bênção do Senhor Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém. Irmãos, eu não peguei o Instagram e o Facebook do pastor Mohamed. Eu Meu não sei amigo, como é que tá. difícil. Nossa, eu vou escrever aqui para ti, pastor Carlos. Coloca isso, escreve na linha do tempo aqui. Você consegue? Aí ou não? Aqui. Onde estão os comentários das pessoas? Eu tô pelo comentário do privado, pastor Carlos, do Ah, tá. Não, você não vai conseguir. Então, mas é Mohamed Ibrahim, né? Tá aqui, ó. Como tá no cartaz? A Daiane. Tá aqui, ó. Sua esposa colocou. Aí, ó, pronto. Tá aqui, irmãos, ó. É @ pastor Mohamed Ibrahim. Tá na tela aqui, ó. É a esposa dele, tu colocou. Siga ele no Instagram, né? Ele prega aí pelo Brasil todo, se alguém quiser convidar ele. Tem vários pastores obreiros aqui que nos acompanham. E é um grande servo de Deus. E foi uma alegria, pastor. Eu acho que sua mãe estava aqui também na live. É mesmo? Minha mãe é uma grande serva do Senhor, cantora. Ela esteve no Gideões, pastor Carlos, cantando quando o presidente Bolsonaro esteve na apresentação. Amém. Com a bandeira de Israel, cantando. Amém. É uma grande profeta do Senhor também. Amém. Pastor, Deus abençoe. Meu amigo, irmãos, muito obrigado. A gente vai encerrar a live agora. Vai só a palavra aqui, vai voltar essa live novamente, só com a mensagem com o pastor Mohamed, tá bom? Ele é uma bênção que ele é palestino e judeu, né? Pensa. A gente fez a live aqui com a Glória Haad e ela é libanesa também, né? Igual eu também, pastor Carlos. Meu pai é do Líbano, é libanês. E ela é libanesa, fugiu da guerra lá, Sim, acho que na década de 90, sim. E está aqui no Brasil. No dia que ela foi se suicidar, o telefone dela tocou. Alguém ligou, o Ângelo, né? Ligou do telefone dela para uma pessoa evangélica que trabalhava com ela. E aí essa pessoa começou a ligar, né? Para ela. E disse, você ligou para mim, Glória? E ela falou, não, mas alguém ligou do seu telefone agora. E o Ângelo ligou. Aí ela entendeu o mistério, caiu de joelho e aceitou Jesus. E foi um anjo que ligou do celular dela para a pessoa para socorrer ela no exato momento que ela iria se suicidar. E foi muito forte o testemunho dela também. Mas, pastor, eu vou lhe aguardar aqui em Joinville, aqui na minha casa. A gente pode fazer alguma coisa junto aqui ao vivo. Vamos, vai ser uma grande alegria estar com vocês. E vamos vai marcar mais vezes. Irmãos, Deus abençoe muito a vida de vocês, em nome de Jesus.